Emanuel, Emanuel, o Deus do céu está aqui. Eu queria convidá-los a começar a pensar no Natal. Só que a gente vai fazer isso a partir de um texto que não é, pelo menos à primeira vista, no primeiro olhar, um texto natalino. Marcos capítulo 8, 27 a 29. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vocês, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós temos o privilégio de estar juntos como igreja nessa manhã, e nós já te oferecemos os nossos louvores, nós te entregamos as nossas orações, ofertamos ao Senhor, celebramos bênçãos que o Senhor tem nos dado, e também, Senhor, oramos pedindo milagres, manifestações da Tua graça e da Tua bondade. Agora, Senhor, um milagre que eu te peço, muito específico, como já foi dito aqui pelo nosso irmão Aguinaldo, é a transformação do nosso coração pela escuta da Tua palavra. Senhor, permita que o nosso coração seja uma terra afofada, arada, receptiva para a Sua palavra bendita e poderosa, capaz de transformar a nossa vida. Nós precisamos de transformação, Senhor. Nós carecemos de mudanças. Nós te pedimos metanoia, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, Teu Filho, na dependência do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez é Natal, irmão. Chegou, né? É curioso que a gente fica dizendo o seguinte: puxa, esse ano voou. Eu não vi esse ano. Esse ano voou, né? A gente não vê mais, o tempo está passando mais rápido. O tempo não está passando mais rápido. O ano continua tendo 365 dias, 12 meses, um mês continua tendo 31 ou 30 ou 28 dias, um dia continua tendo 24 horas, uma hora continua tendo 60 segundos, e 60 minutos, e um minuto continua tendo 60 segundos. Como assim o tempo está passando mais rápido? É a gente que está tão ocupado, tão distraído, tão disperso, tão envolvido com tanta coisa, que a gente não se dá conta mais da vida. O tempo é relativo, né? A percepção do tempo é relativa. Se você está na praia com a tua esposa, numa tarde, né, em Itapuã, né, como diz aquele louvor do Vinícius, né, a tarde passa ligeiro demais, não é não, Cícero? Você cochilou, já escureceu. Passando uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, diz esse velho hino do cantor cristão. Quem me dera o Vinícius fosse compositor do cantor cristão. Mas quando você está na fila do banco, ou quando você está esperando para ser atendido no médico, né? Quando você está lá para embarcar E no avião, quando você vai descer do avião, gente, é um desespero idiota. Desculpa o termo teológico aqui, né? Todo mundo quer sair ao mesmo tempo, cara. Já viu isso? Todo mundo quer entrar primeiro ou quer sair primeiro. Não tem jeito, todo mundo... O avião não vai levantar voo sem que todo mundo esteja lá. Eu olho assim e fico pensando o quanto o ser humano pode se idiotizar, né? Então, uma das marcas dessa nossa idiotice, dessa nossa distração, é como a gente lida com o tempo. Pronto, chegou o Natal, já é Natal. Natal. Decoração natalina, hinos natalinos. Essa semana escrevi um artigo sobre o Natal e a música, né? Os grandes cantores do mundo anglo-saxão, a partir do Bing Crosby, lá nos anos 40, todo grande artista americano, principalmente, grava um hino de Natal. Até Elvis,
Até Elvis cantou Noite de Paz. Né? Então, assim, decoração, hinos, planos de onde é que a gente vai passar o Natal. A gente usa essa expressão no Brasil, onde eu vou passar o Natal. Né? Hinos, cantatas, muitas igrejas fazem cantatas extraordinárias. Agora, todos os anos, eu não sei se você notou isso, eu presto atenção em coisas pequenas. Todos os anos, as grandes revistas semanais, na semana do Natal propriamente dita, colocam Jesus na capa. A Time, Newsweek, US Today and Report, que é uma grande revista americana, aqui a Veja, Isto É ou não é? Quem é Jesus, a importância de Jesus, todo mundo vira cristão assim, mais ou menos no Natal. Né? E teve um tempo que eu guardava essas revistas, porque eram reportagens boas, reportagens bem feitas, textos bem escritos. Né? E quase sempre, quando a gente lê essas matérias que saem no Natal, eles pincelam, eles levantam, eles destacam, eles sublinham controvérsias sobre Jesus. Quem foi Jesus? Quem é o Jesus histórico? Como é que o Jesus histórico se relaciona com o Cristo? Não é? Será que o cristianismo continua sendo uma força relevante para a civilização? Porque o cristianismo tem sido uma fonte, ou talvez a principal fonte da civilização ocidental. A gente esquece disso, né? As universidades nascem da Igreja Católica. Né? A Igreja Protestante, por exemplo, Lutero ensinou o povo alemão a falar o alemão que eles falam hoje, por conta da tradução da Bíblia que ele fez. Wycliffe e o pessoal lá que publicou a Bíblia do rei Tiago, King James, da mesma forma. O inglês moderno deve-se muito, tem um tributo muito grande com a Bíblia do rei Tiago, King James Bible. Os mosteiros preservaram a grande sabedoria da antiguidade, dos filósofos gregos. Você viu o nome da rosa? Eles ficavam o tempo todo copiando os manuscritos. Os hospitais, as beneficências, os orfanatos, os asilos. O cristianismo é importantíssimo para a civilização, irmãos. Tanto o protestantismo quanto o catolicismo. E uma dessas controvérsias, no entanto, que aparece, é com relação à data do Natal. Será que Jesus nasceu em 25 de dezembro mesmo? O pessoal sempre levanta esse tema. Pablo, meu filho, diria assim, de novo. Né? Qual a importância de sabermos o dia exato, a data precisa do nascimento de Jesus? Os evangelistas não deram bola para isso, não. Se você ler Mateus, ele vai direto já para o nascimento de Jesus. Tem uma genealogia. Né? O Lucas conta do encontro do anjo com Maria. Marcos já nem fala do nascimento de Jesus. Primeira cena do Evangelho de Marcos a respeito de Jesus é quando João Batista vê Jesus vindo para o Jordão e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João então não fala nada, ele só diz o seguinte: o verbo, o Logos, a palavra se fez carne e habitou entre nós. João é o poeta dos apóstolos. Qual é o sentido do nascimento de Jesus? Essa pergunta, essa reflexão, como disse o Tiago, ela volta ao nosso coração no advento, nesse tempo de preparação, de celebração do cristianismo. O que significa celebrarmos o Natal do ponto de vista da Bíblia? Eu não sei se você concorda, ou se você já tinha parado para pensar, mas a época que Jesus nasce foi uma época muito difícil. Foi um tempo difícil. Era um tempo em que havia uma convulsão social muito grande por conta da força, da violência, da imposição do Império Romano. A gente ouve aí que os Estados Unidos invadiram o Iraque, aí os iraquianos ficavam agora debaixo da lei e do domínio americano, né? Eu não sei o que é isso, você está no teu país e quem manda é outro país. Pois era exatamente esse o quadro que o povo de Israel vivia naquela época. Eles estavam debaixo do domínio romano.
tinha uma carga, você que entende, advogado e trabalha com tributo, tinha uma carga tributária imensa, o povo não aguentava pagar tanto imposto. A palavra imposto, se fosse boa, não seria assim, né? Algo que podia ser voluntário, vou pagar meu voluntário agora, fazer minha declaração, meu voluntário de renda, ia ser 10 centavos, todo mundo ia dar 10 centavos de voluntário de renda, né? Era VR ao invés de IR. Havia uma crise também que não era apenas financeira, uma crise de ordem social. Quando uma nação invade outra, quando uma língua se sobrepõe à outra, quando o seu cunhado toma posse do teu sofá e do teu controle remoto, pronto, agora você entendeu, né? Imagina o Vini casou agora, né? Aí o cunhado do Vini vai lá, né? Aquele menininho, gente boa, e fala assim, Vini, olha o gesto cristão do Vini aqui, né? Quando você perde o seu espaço, quando você perde o seu ambiente, quando você perde a sua dignidade, quando você se torna cidadão de menos-valia, cidadão de segunda categoria, tudo isso estava envolto naquele quadro que Jesus nasce. O povo de Israel era um povo muito esvaziado da grandeza que ele fora no passado. Estou pintando um quadro aqui para a gente chegar nos nossos tempos de hoje. Aquele, sem dúvida, foi um tempo muito difícil para o povo judeu e para o mundo. Era um tempo de guerra, irmãos. Era um tempo da violência do Império Romano. Israel invadido por Roma. Quem discordasse, morria ao fio da espada romana. Quem se levantasse contra o imperador, morria ao fio da espada, ou pior, era crucificado para servir de exemplo. Qualquer guerrilheiro que tentasse uma revolução era morto e crucificado como inimigo do império, e ficava nas vias, termo em latim, né, vias romanas, à beira da estrada, para que todo mundo passasse e pensasse assim, olha o que Roma faz com os seus inimigos. Jesus nasce num tempo de barbárie, irmãos. Jesus nasce num tempo de convulsão socioeconômica, espiritual. As pessoas não aguentavam mais aquele estado de coisas. As pessoas ansiavam por alguém que os libertasse, por uma salvação, por um Salvador. Mas e o tempo que a gente vive hoje? Esse é um tempo muito difícil, não é? Então deixa eu deixar você para baixo, depois eu vou suspender, com a graça de Deus. Por exemplo, o problema do aquecimento global. A gente fica preocupado com o aquecimento da nossa sala aqui de culto, porque o ar-condicionado não dá conta. O que é o aquecimento global? O aquecimento global é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra, causado pelas emissões, humanas, de gases do efeito estufa. Nos últimos 100 anos, devido a um progressivo incremento na concentração dos gases do efeito estufa, a temperatura global do planeta tem aumentado, só aumenta. Os ecologistas sugerem que o aquecimento global deve alterar o clima a uma velocidade maior do que a capacidade de adaptação dos organismos vivos. O efeito, irmãos, pode e já está sendo devastador para a biodiversidade, para os ecossistemas do mundo inteiro. Em outras palavras, ouça isso, a vida humana, animal e vegetação corre risco de extinção no tempo que a gente vive agora. Você sabia disso? Nos anos 70, o Roberto Carlos gravou uma canção chamada As Baleias, né? Lembram disso aí? O pessoal já meio geriátrico aqui, né? Geriatria, comuna geriátrica aqui, eu incluso, né? E o Pablo diz que eu sou pré-idoso. Então, estou com o pé já na... Meus netos vão me perguntar... Vocês lembram dessa canção do Roberto Erasmo? Meus netos vão me perguntar em poucos anos, pelas baleias que cruzavam os oceanos, que eles viram em velhos livros
ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. Irmãos, por favor, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. A gente está preocupado com o que vai acontecer com a gente nos próximos 12, 24, 36 meses. A gente tem que pensar no que vai acontecer com o nosso planeta nos próximos 10, 20 anos. O mundo que os nossos filhos, se Jesus não voltar até lá, eu oro que ele volte, amém? Billy Graham dizia o seguinte: planeje como se Cristo demorasse 100 anos para voltar, mas viva como se ele voltasse amanhã. Que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos? Segunda coisa, além do aumento da temperatura dos oceanos, o derretimento das geleiras polares é outro sinal de alerta. Outra coisa, nunca tivemos tantos terremotos, nem nunca choveu tanto. O problema é que chove onde não precisa. Outro dia estava chovendo no Rio Grande do Sul e os níveis aqui dos reservatórios do Sudeste cada vez menores. Isso é a fatura que o planeta está cobrando. A gente está gastando, e o planeta manda a fatura. Sabe quando você gasta mais do que você pode pagar e chega a fatura do cartão de crédito e você diz: Ave Maria? Não, você diz: sangue de Jesus tem poder, porque você é crente, né? Você não fala Nossa Senhora, né? Porque a gente está gastando mais do que a gente tem para cobrir depois a fatura. A gente sabe que do jeito que a coisa anda vai faltar água, irmãos. Não tem jeito. Primeiro porque a gente precisa de água doce. Só 2,5% da água do mundo é doce. Não adianta botar açúcar na água do mar, não. Dessa pequena parte, você ouviu? Só 2,5% da água do mundo é água doce, é água potável. Guilherme Arantes, eu gosto de citar meus amigos compositores, né? Cantou Terra, Planeta, Água. Né? A gente tem muita água, só que só 2,5% da água do planeta é doce. E aí? Dessa pequena parte, tire 2/3, confinados nas calotas polares e no degelo eterno das montanhas. Do que sobrou, desconsidere a maior parte, escondida no subsolo. Resultado, 2 pontos. A água pronta para beber e fácil de captar está nos rios e lagos que têm sido poluídos e destruídos. Então o tempo que a gente vive é um tempo terrível, irmãos. O homem é o lobo do homem. O homem é o predador do homem. Tinha mais informação aqui, mas não quero que você fique depressivo nessa manhã. Só mais uma coisa. Em 35 anos, isso foi escrito num artigo em 2003. Portanto, 20 e poucos anos agora. Certo? 12 anos. 2003? Sim. Então, em 2003 escreveram o seguinte: em 35 anos, estima-se que o consumo terá dobrado. Já se passaram 12 anos, certo? Nos próximos 23 anos, penso que eu não sei matemática. Não, rapaz, não sei mesmo não, a minha mulher que é matemática. Nos próximos 23 anos, o consumo de água terá dobrado. Se isso não te causa espécie, eu não sei o que fazer com você não, só internando assim, né? Ou seja, a gente vai estar utilizando toda a água que o planeta produz. Apesar de sermos a maior potência hídrica do planeta, o Brasil, a gente tem muita gente no Brasil vivendo em situação de seca. Tem muita gente no nosso país que anda quilômetros para encher um galão de água insalobra, né? Assim que fala. Tudo resultado das decisões humanas. Isso é um tempo difícil, um tempo muito difícil. Vocês lembram em 92, a Rio 92? Muitas decisões importantes foram tomadas ali, não é, Rita? Que não deram em nada. Vocês lembram do protocolo de Kyoto em 97, lá no Japão?
decisões para acabar com a emissão dos gases tóxicos, com o efeito estufa, com a preservação do planeta, foram tomadas. Só que o principal emissor de gás carbônico é os Estados Unidos, e o Bush falou: eu não assino isso. Aí ontem, em Paris, 185 países assinaram o Tratado de Paris. Olha a decisão que o pessoal tomou. Nos próximos anos, os países ricos, todos os anos, vão doar 100 bilhões de dólares. Esse pessoal é piadista, né? Para os países pobres combaterem esse processo de degradação ambiental. Se as decisões do Rio 92, que eram muito mais light, foram escanteadas, se o protocolo de Kyoto foi ridicularizado, pensa bem, 100 bilhões de dólares, faz esse cheque aí para mim, João, 100 bilhões de dólares, todos os anos, nos próximos 20 anos. Você não está percebendo, mas esse mundo que a gente vive está entrando em colapso, irmãos. A gente está indo para uma situação calamitosa, e a gente fica... Terceira canção que eu cito hoje, Zé Geraldo. Tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. A gente fica preocupado como é que a gente vai trocar de carro no ano que vem. Como é que a gente vai fazer para concretizar o sonho daquela viagem lá. Mas a coisa é muito pior do que a gente imagina. Eu disse que ia assustar, depois eu animo. O terceiro tema que me preocupa muito, e eu acho que preocupa também quem não passa boa parte do seu tempo alienado vendo videozinho do Facebook, né? Porque se você fica ali 2 horas por dia vendo videozinho, você entorpece a tua percepção do quadro calamitoso do nosso país e do mundo. Antigamente era televisão, né? A gente ficava vendo Clube do Bolinha, né? Cassino do Chacrinha, Show da Xuxa, Sessão da Tarde, primeira exibição. O cara acordava de manhã com o jornal Bom Dia Brasil, aí almoçava vendo o Jornal Hoje, aí ia dormir vendo o Jornal da Globo, e se alienando do quadro terrível que a gente está vivendo. Outro ponto de preocupação: a complexa questão do radicalismo islâmico e da consequente islamofobia. Mais um termo difícil aí, islamofobia. A gente acha que todo muçulmano é terrorista. A gente acha que todo barbudo é muçulmano. Está indo para essa posição. Você precisa decidir. Se Baal é Deus, adora Baal. Lembra daquele texto? Jeová é Deus. Tem um aqui que sabia que ia pregar isso, não veio. O nosso sheik Adalberto ali, bem ali. Não veio hoje, né? Gente, vocês têm lido os jornais? Depois do ataque deflagrado contra o Iraque, em 2001, Osama Bin Laden, Al-Qaeda, né? A reação, uma das reações é o Estado Islâmico. Eles querem destruir a Europa cristã. Literalmente. E um dos argumentos são as cruzadas lá da Idade Média. A gente quer fazer com vocês o que vocês fizeram com a gente. Um subproduto, uma consequência dessa questão toda do radicalismo islâmico é, sem dúvida alguma, o problema dos refugiados, que é outra calamidade. Outra calamidade, irmãos. Eu tenho aqui uma informação. Quando a Convenção de Genebra foi redigida, em 1951, a proposta era criar o conceito de refugiado. Esse foi o primeiro passo para protegermos milhares de refugiados e pessoas que tiveram que deixar suas casas numa Europa ainda devastada pela guerra. Com a Guerra Fria, o combate União Soviética, Estados Unidos, comunismo e socialismo, combate velado, combate que não se concretizava. Com a Guerra Fria, aumentou muito o número de refugiados do comunismo, por exemplo.
Eles eram recebidos de braços abertos pelo Ocidente. Muitos refugiados representavam uma ideologia política e acabavam por ser instrumentos na Guerra Fria. Com o colapso do comunismo em 89, Glasnost, Perestroika, lá do Mikhail Gorbachev, depois a queda do Muro de Berlim, isso tudo mudou. Novas guerras e conflitos, mudou não, piorou. Novas guerras e conflitos produziram milhões de novos refugiados, às vezes dentro dos seus próprios países, como o caso dos curdos no Iraque, das minorias cristãs no Egito. Tem um homem no Irã, será que eu vou conseguir falar persa aqui? Farsi, Agnaldo já foi lá no Irã, né? Bozogomezirian, estou bem na pronúncia? Né? Ele foi o primeiro-ministro de estrangeiros do Irã. Ele disse o seguinte, irmãos e irmãs: não se pode deixar uma ilha de prosperidade no meio de um oceano de pobreza e desespero. Mais cedo ou mais tarde, esses muros não vão aguentar. As pessoas vão encontrar um jeito de entrar na Europa, de invadir. A foto do menino no mar da Turquia que chocou o mundo. Quem é o responsável por isso, irmãos? Quem produziu isso? A quarta fonte de preocupação, para quem tem um mínimo de noção da realidade, é a crise econômica. Melhor, a crise do capitalismo. Vocês sabem que o capitalismo, que alguns chamam de capitalismo, né, é um modelo falido. Do jeito que está, não dá. Vocês sabiam que tem 12 carros para cada americano? A quantidade de carros que tem, a quantidade da população americana, significa 12 carros para cada habitante dos Estados Unidos da América. Se todo mundo se transformar, isso é inviável, impossível, né? Mas vamos pensar que a gente queira se tornar os Estados Unidos nos próximos 20 anos. Não tem terra, não tem planeta, não tem ar, não tem água que dá conta nisso. E eu diria que isso é um dos argumentos contra a teologia da prosperidade. Se todo mundo fosse rico, se todo mundo fosse milionário, como é que seria o planeta? Essa ideia de riqueza, que todo mundo pode ficar rico, todo mundo pode consumir desenfreadamente, ela é inviável, irmãos. O planeta não aguenta. O planeta não aguenta. Os países ricos estão cada vez mais ricos e os países pobres cada vez mais pobres. A globalização não globalizou a riqueza, não, senhores. Hoje um menino na favela, ele entra lá no site dos Estados Unidos e vê o tênis Nike que ele quer comprar aqui. Aumentou esse sentimento de que eu não tenho aquilo que eu preciso. Aí uma irmã nossa, que vai sorrir agora, porque ela já foi tocada pela graça e perdoou, sofre um sequestro relâmpago, e uma das coisas que eles fazem é parar em frente ao shopping e gastar quanto em tênis, querida? R$3.000 em tênis. Esse modelo de injustiça social, ele não se sustenta. E eu não estou defendendo ideologia A nem B, eu estou dizendo que esse modelo é consenso, não se sustenta. A forma como a riqueza é produzida está cada vez mais comprometida pela depredação do meio ambiente, pelo consumo absurdo, o lixo que é produzido, o trabalho semi-escravo da China. Essa semana passada, assim, eu recebi uma foto lá de uma amiga. Tem um site na China, que eu não vou falar o nome para você não ir lá e comprar, que tudo é mais barato. E quase tudo é falsificado também, né? Para não dizer tudo, né? E aí um dia desse assim, ela comprou um vestido lá. Chegou o vestido, né, bonitinho, tal, preço bom. Aí ela me procurou e falou assim, pedi a permissão, agora já era, que eu estou falando, depois você briga comigo. Falou: amor, eu estou me sentindo mal de ter comprado aquele vestido. Eu falei: por quê, amor? Por causa disso aqui. Aí abri um post lá numa rede social, uma senhora comprou um produto nesse mesmo site lá na China, baratíssimo, preço de banana, se bem que banana está cara, irmãos. Banana e cebola está um absurdo. Se for cebola roxa, então. E quando ela abre a caixa, tinha lá a nota fiscal lá, entre aspas, né?
o produto e tinha um bilhete escrito à mão, assim, escrito no inglês sofrível, macarrônico, de quem não sabe inglês. I slave, please help me. Certo seria, I am a slave, eu sou um escravo, por favor, me ajude. A empresa que produz iPhone na China e também trabalha para outras empresas, recentemente foi bombardeada por uma série de organismos internacionais, porque tinha gente se suicidando, irmãos, jornadas de trabalho de 17 horas por dia. Isso, eu queria só lembrá-los que a China é comunista, tá? Imagina se fosse capitalista. Não é uma loucura isso? Quem lê valor econômico, quem é empresário, quem acompanha o que está acontecendo no mundo, se estarrece. Fica estarrecido. Esse modelo não dá, não funciona. Agora a pergunta que eu vos faço: qual o modelo que serve, então? Para onde a gente vai? A quem recorrer? Será que tem um novo Marx, um novo Keynes, um novo economista, um novo Salvador? E aí a gente chega na nossa casa, né? A crise econômica é só mundial? Não, é nacional, irmãos. O desemprego que voltou aos níveis de 2009. Hoje a gente tem tanto desempregado no Brasil quanto a gente teve em 2009. A gente andou para trás. A inadimplência das famílias, a falência da indústria. Eu escrevi isso quase chorando essa semana. O insustentável endividamento do governo e das famílias. Dos governos, tanto estaduais quanto federal. A inflação que voltou para os 2 dígitos de novo, irmãos. Isso me dá uma tristeza, porque meu pai era operário, e ele recebia, ele tinha que comprar ir no supermercado, e chegava lá, tinha um exército de gente remarcando os preços, lembra? Tinha funcionário que só não tinha código de barra ainda, a gente está falando dos anos 70, hiperinflação. Vocês lembram disso aqui? Quem lembra do Egito? No Egito escravo fui, né? Fila do feijão, minha mãe acordava às 5 da manhã para comprar 1 quilo de feijão preto, porque nós somos cariocas, nós não vivemos sem essa ração chamada feijão preto. Fila do leite, desabastecimento. Você ganhava 1.000 cruzeiros e pagava um aluguel de 450 cruzeiros. Quando você ia no outro mês, o aluguel tinha ido para 650.000 cruzeiros, ou milhões de cruzeiros. Irmãos, é um tempo difícil. É um tempo, por exemplo, onde as instituições estão sob ataque. Quem acredita mais em político nesse país? Imagina seu filho assim, está lá, você está almoçando com ele, domingo, churrasquinho, né? CD gospel tocando, né? Aos olhos do Pai. Aí todo mundo feliz ali e tal. Aí teu filho vira e fala assim: papai, 5 anos, já sei o que eu quero ser quando crescer. E o que a gente quer, né, irmãos? Médico, engenheiro e pastor. Quer dizer, médico, engenheiro e advogado. Aí o filho fala assim: eu quero ser político. Eu quero ser deputado. Ele vai ser deportado da mesa, assim, né? Agora, todo político é ladrão? Só que a instituição chamada política está sob ataque, ela está sob júdice, certo? Mas não é só a instituição chamada política, governo. A instituição chamada igreja, religião, também está sob júdice, está sob ataque. Às vezes eu estou voando para algum lugar para pregar, para cantar, algum congresso, e alguém puxa o assunto e fala assim: ah, o senhor está indo passear aqui? Eu falo: não, eu estou a trabalhar. O senhor trabalha com o quê? Aí eu faço oração relâmpago lá de Neemias. Senhor, coloca as palavras na minha boca agora, Senhor, para eu saber o que eu falo com esse homem. Amém. Neemias, quando estava diante do rei, né? Aí eu penso, se eu falar que eu sou professor, ele vai falar: coitado, quer uma esmola? Né, Rita? Porque a gente está cada vez mais chegando ao salário mínimo, né? Desprezados nesse país como educador. Se eu falar que eu sou músico, eu vou falar: não, aonde que você trabalha? E se eu falar que eu sou pastor, ele vai pigarrear e vai pedir para ir no banheiro e vai trocar de lugar comigo. Aconteceu isso comigo uma vez, numa viagem da Espanha para os Estados Unidos, de um curso para uma igreja que pagou a minha passagem, inclusive. Tá certo? Conversa boa com a moça.
espanhola, casada com um americano, conversa vai, conversa vem. Poxa, que legal, você é músico. Que tipo de música você toca? Aí essa besta que fala música evangélica. Aí o tempo fechou. Ela falou, sim, por que não? E game over. Acabou a brincadeira. Porque na Espanha, o catolicismo é simbólico, é arquitetônico, é um monumento, né? Ninguém vai à igreja na Espanha. O evangelicalismo é zero, é muito pequeno. E aí, quando ela fica sabendo dos televangelistas e dessa rapaziada toda aí, né, ludibriando o povo, com aquilo que aquele profeta herege, barbudo, chamou de ópio do povo, e ele estava certo. As instituições estão sob ataque. A família está sob ataque. A família segundo o cristianismo, a família segundo Deus, casamento monogâmico e heterossexual segundo Deus, vai brigar com Deus. God's business. Segundo Deus, casamento é monogâmico e heterossexual. Isso não quer dizer que você vai odiar quem é promíscuo e tem um caso. Isso não quer dizer que você vai apedrejar um homossexual. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que a descrição da família, segundo Deus, é assim. E a gente se constrange. A gente se constrange. E quando a gente diz assim, a Bíblia diz isso, a resposta é, não existe verdade absoluta, seu trouxa. E a minha resposta, da minha parte, é o seguinte, mas essa tua frase é uma verdade absoluta, né? Seu pastor, tudo é relativo. Aí eu digo, então essa tua frase também tem que ser relativizada. Sabe qual é a resposta? Não dá para conversar com um crente mesmo, com fundamentalista evangélico. Outro dia eu li um artigo no Globo, o cara dizendo assim, por exemplo, se a Marina fosse eleita, o carnaval ia acabar, isso é uma tragédia. Gente do céu, que desvario. Você acha que a Marina ia ser eleita e ao invés de confiscar as contas da poupança no primeiro dia, né, como uma Zélia, que Deus a tenha, né? Respeitosamente, é uma expressão, né? Você acha que no primeiro dia de mandato a Marina, se ela fosse eleita presidente na última eleição, ela fala assim, a partir de hoje decreto o fim do carnaval. Gente, nós estamos sofrendo, como cristãos evangélicos, a intolerância dos tolerantes. Menino de 18 anos na faculdade. É nesse mundo que a gente tem que pensar no Natal, tá? Não esqueci, não. Um menino de 18 anos na faculdade, ele ouve assim, cara, você pode transar com uma árvore se você quiser. De onde vem isso? Renato Russo, sentado no Jô Soares. E eu gosto do Renato, grande poeta. Grande poeta. Falou muita coisa que a gente queria falar, é ou não é? Minha adolescência eu ouvia Legião Urbana. Até hoje tem um disco da Legião Urbana. Aí o Renato Russo senta assim na cadeira do Jô e ele diz assim, Renato, fala sobre a sua sexualidade. Ele disse, eu sou pansexual. Aí o Jô falou, e o Jô sabe tudo, né? Vocês já viram uma pessoa que sabe tudo? Né? E eu estou sendo irônico. E aí ele diz assim, eu sou pansexual porque eu transo com qualquer coisa que eu quiser. Não é qualquer pessoa, não é qualquer coisa. Se eu tiver vontade de transar com uma árvore, eu transo com uma árvore. Rolar um clima com uma jaqueira, eu vou lá e me acabo com a jaqueira, com a goiabeira, com a bananeira. Mas aí um garoto na faculdade, ele vira assim e fala, olha, discussão, pá, na fila do Xerox ali, aquele sofrimento todo, né? Quem já foi para a faculdade sabe do que eu estou falando. E aí alguém fala assim, cara, é verdade, você é crente? Cara, não acredito, e você é virgem então, né? Se ele falar que ele é virgem, ele tem o mesmo respeito que o Renato Russo teve ao dizer que seria capaz de transar com uma árvore? Sim ou não? Mas deveria.
Porque não somos nós, cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, os intolerantes? Portanto, senhoras e senhores, nós vivemos um tempo difícil da intolerância dos tolerantes. Se pode tudo, eu posso não querer nada. É ou não é? Se eu posso fazer da minha vida sexual uma esbórnia, eu posso fazer da minha vida sexual castidade. Mas a gente pode se colocar? A gente pode afirmar a nossa voz? Até que o Caetano Veloso, eu já citei isso aqui, numa entrevista recente, disse o seguinte: meus filhos frequentam a Universal e tocam no louvor, e eu tenho ido lá no culto para ver. E a Paula Lavigne, que é a mãe dos dois meninos, Zeca e Tom, diz assim: e ninguém tem nada a ver com a espiritualidade dos meus filhos. Alguém disse que o Caetano Veloso era um fanático? Então, assim, dependendo de onde vem a escolha, aí é respeitada, né? Nós vivemos um tempo difícil, irmãos. As instituições estão sob ataque. A política está sob ataque, a família está sob ataque. E eu não estou falando para você ter preconceito com outros tipos de família. Por favor, não coloque na minha boca o que eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que a família a partir da qual eu leio e penso que deve ser a família biblicamente, está sob ataque. Pode tudo, só não posso mais ser quem eu acho que eu posso ser e devo ser. A escola está sob ataque, a instituição chamada escola pública nesse país, vocês viram o que está acontecendo aí, não é? O governador voltou atrás, escolas invadidas. Professor nesse país, irmãos, tem o mesmo valor de um catador de lixo. Quantos educadores a gente tem aqui? Vários, né? Não quis ofendê-los, eu também sou educador. Trabalhei 10 anos de escola pública no nosso país. Por que eu estou falando isso? Porque em algumas cidades um gari ganha igual a um professor. E sabe como é que a gente sabe o valor que a gente tem? No cheque do fim do mês. É ou não é? O valor do trabalhador é medido pelo cheque do fim do mês. Então a escola está sob júdice. Sim, foi fazer estágio no curso de matemática, ela foi para uma escola pública aqui em São Bernardo, e ela voltou para casa tremendo, dizendo que o pessoal fumava cigarro e outras coisas, e ninguém fala nada. Mas professor, amigo, não, você está doido se você falar. Eu trabalhei numa escola que o menino botou um revólver na mesa, assim, no Rio de Janeiro. Então essa instituição chamada escola escafedeu, morreu, como dizia aquele sábio filósofo da televisão. Bom, e aí eu precisei dessa introdução longuíssima, para depois gastar 10 minutos para falar do texto de Marcos. Para a gente entender Marcos 8, 27 a 29, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Estão dizendo que você é João Batista, que você é Elias. Mas vocês, meus seguidores, diz o Senhor, quem eu sou para vocês? O que eu represento para vocês, para a vida de vocês hoje? O que representa Jesus para nós num mundo assim tão caótico, irmãos? Que pode tudo e não pode nada. Ouça isso, a gente vive num tempo chamado pós-modernidade. O pastor está meio forçando, né? Pô, pastor, estou cansado, trabalhei a semana, você fica falando essas coisas aí. Fala só o Salmo 23, tá bom, quero ir para casa, ver o jogo, não tem mais jogo, né? Aguenta um pouquinho aí. Até o Renascimento, qual que era o centro do universo para o homem? Deus. Ok? Qual era o centro do universo? Deus. A gente chamava isso de quê? Sétima série? Teocentrismo. Muito bem, você estudou aí, Henrique. A partir do renascimento do iluminismo, dos pensadores europeus, do racionalismo, qual é o centro do universo? Homem. Qual é o nome técnico disso? O pessoal que tirava 10 em história? Antropocentrismo. Ok? Antropocentrismo. Hoje,
naquilo que os filósofos estão chamando de pós-modernidade, qual que é o centro, irmãos? Qual que é o centro? Fala para mim aí, me ajuda. Hã? Não tem centro. Não tem centro. Não tem estrutura. Nada pode ser sustentado e tudo pode ser defendido. Gente, eu queria ter nascido há 10 mil anos atrás. É difícil viver hoje, Se liga, hein? Vai melhorar, mas antes de melhorar ainda vai piorar muito. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vinha numa pegada assim, conversando com as pessoas. Eu não quero muito falar em crise, eu não quero... Sabe, a gente ficava assim dando água com açúcar. Sabe quando você dá Filtrol? Sabe o que é Filtrol? Placebo. O filho está com dor de estômago, você vai lá, dá um gole de água do filtro, põe um pouquinho de açúcar e fala, pronto filho, toma esse remedinho que você vai ficar bem. Aí o menino bebe e aí fica bom. O nome disso é placebo, minha mãe chama de Filtrol, remédio sem contraindicação. O cara vem desempregado, o cara vem angustiado, o cara vem falando da crise na família, o cara vem falando da perseguição que ele está sofrendo por ser cristão, o cara vem falando, pastor, tem refugiado lá não sei aonde. Eu levei 2 refugiados africanos aqui em São Bernardo para minha casa. Um deles era muçulmano. Um dia desse, aqui na cidade, eu já contei isso aqui. Aí a gente abraça e fala, não, meu irmão, vai dar tudo certo. Toda a igreja. Vai dar tudo certo mesmo, mas... Pastor, e daí? Como é que eu pago a conta no fim do mês? O que eu faço com o meu casamento? O que eu faço com o meu filho que coloca o dedo em risco na minha cara e falando, você é um ignorante, você não sabe nada, você é um trouxa? A gente dá um tapa nas costas, dá esse filtrol, dá esse entorpecimento religioso, com canções vazias, com mensagens ufanistas. Porque a Bíblia prega um milagre, porque Deus é um Deus de milagre. Diga amém. Agora, simplificar o que é complexo é uma irresponsabilidade. Porque a vida é mais complexa do que as explicações mais complexas sobre a vida. Vocês ouviram? A vida é mais complexa do que as explicações mais complexas sobre a vida. Se a vida é mais complexa do que as explicações mais complexas sobre a vida, por que eu vou dar a resposta simples para quem está morrendo de câncer? É melhor chegar, chorar junto, abraçar, orar. Outro dia eu fui fazer um velório de uma pessoa que se matou. Está baixo astral, hein, pastor? Filha de uma irmã nossa, que tirou a sua própria vida numa crise depressiva profunda, num surto psicótico. Irmãos, não é fácil. Eu fui dirigindo dizendo, Senhor, o que eu falo? 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 A vida é mais complexa do que as respostas que a gente dá para a vida. Pastor, como é que você vai sair desse negócio agora? Como é que você sairia, querido, desse quadro? Quem dizem que eu sou? Quem sou eu para você? O que eu represento para você? Se a gente voltar para os gregos falavam no Logos. O que era o Logos? Aquela ideia perfeita. Existia um mundo das ideias que era perfeito. Platão, o grande filósofo Platão falou disso. Existia um mundo banal, precário da matéria. Por isso que a gente fala de amor platônico. Você namora só na cabeça, não é na realidade. Lembra do Jeremias, meu amigo, na adolescência? Jeremias falou, eu estou namorando a Solange, a menina mais bonita da igreja. Eu falei, não acredito, seu mentiroso. Ele falou, eu estou. Ela não sabe, mas eu estou. Platonismo, mundo das ideias. Os gregos falavam assim, não, tem que vir alguém ou algo lá de cima, perfeito. Eles chamavam isso de logos. E os judeus, na mesma época, aliás, muito antes, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, o povo que seguiu Moisés no Êxodo, eles descobriram na Torá, na lei do Senhor, um modelo de perfeição. A vida é isso aqui, ó como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o tempo. O problema era viver a lei. O problema era cumprir os mandamentos. Jesus nasce num mundo que estava pronto para recebê-lo. Porque os gregos esperavam a salvação do Logos, dessa ideia perfeita. A gente espera isso também, né?
de um economista que chega aqui e mude tudo. Aí você ouve um economista, ele fala A, e você ouve o outro diz B, você fala, estou perdido. Porque os dois têm diploma na USP, têm pós-graduação na GV e em Harvard. Quem está certo? Quem vai dar a ideia perfeita? Como é que a gente vive uma vida perfeita, diziam os judeus? Se a gente voltar a esse tempo, a gente vai ver que tanto os gregos como os judeus esperavam uma salvação, um salvador que viesse de cima. Há algumas décadas teve uma novela do Dias Gomes, O Salvador da Pátria. Quem lembra isso aí? Você não viu, eu também não. É só assim, né? Que foi uma caricatura dessa ideia de que viria um salvador da pátria, alguém que ia resolver tudo. Eu quero terminar fazendo 2 ou 3 considerações sobre quem é Jesus, mas eu acho que tem um vídeo que vai nos ajudar, e a gente vai terminar no máximo 12h15. Mas vamos preparar o nosso coração, irmãos, para um Natal de verdade, mesmo num quadro tão caótico como eu descrevi para vocês. Pode projetar, Júlio? Está pronto de bala aí? Há evidências concretas da existência de Jesus ou não? Interessante, porque você fala assim, essa figura mítica, mas por uma parte da humanidade ele é uma figura mística, ele não é uma figura mítica. Porque ao se falar em mito, há uma suposição, e algumas pessoas o fazem, de que ele não teve existência desse modo. Se eu olho como mística, isto é, aquele homem com presença religiosa, crença na existência, sem dúvida. Se eu olhar como mito, esse tema só vem à tona basicamente no século XIX. Aliás, por curiosidade, no início do século XX, 1906, um grande homem chamado Albert Schweitzer, que foi inclusive Nobel da Paz em 1952, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Jesus Histórico. Porque o problema de se Jesus existiu ou não como uma pessoa, né, e não apenas como uma ideia religiosa, vem no século XIX. Hoje, são poucos aqueles que afirmam que Jesus em si não existiu. Há controvérsia em relação ao modo, ao lugar, ao tempo, mas em relação à existência dele, Jesus de Nazaré, tal como você falou na abertura, quase não há mais polêmica. A discussão se dá em torno da noção de Jesus Cristo, isto é, o componente místico, né, que deixaria de lado essa percepção. Por isso, no ponto de partida, é importante que a gente compreenda que talvez como mito, o homem Jesus não é mais considerado, como já foi, né, no século XIX, uma parte do XX, basicamente, forçadamente um mito. Mas sim, isso, uma pessoa cuja percepção religiosa, ela atinge hoje mais de 2/3 da humanidade. Mas, professor, a personagem historiográfica de Jesus Cristo é bastante escassa, né? Sim. Só tem poucas linhas de 4 historiadores. E há uma contestação de estudiosos e arqueólogos de que talvez a existência real de Jesus fosse mais uma hipótese não comprovada do que propriamente uma realidade historiográfica. Então, o que não significa também muita coisa, porque o importante é a transformação que o cristianismo e é isso que eu dizia, e que a figura agora, de Jesus... Com o Panunzio eu lembrava exatamente essa ideia, quer dizer, a temática sobre a existência real do homem, Jesus, ela não preocupará durante centenas e centenas de anos. Ela virá à tona quando a ciência do século XIX desenvolve também algumas ferramentas, entre elas uma arqueologia mais sofisticada, né, e que vai buscar a história do passado. Agora, quando nós olhamos a menção a cristãos, se você olha Tácito, Plínio Jovem, Flávio Josefo, né, você vai encontrar ali menção à ideia de cristãos, inclusive a ideia de algum Jesus, irmão de Tiago. Isso. Nós não podemos esquecer que a importância que nós oferecemos ao cristianismo, ela tem que ser olhada de agora para trás. Porque se nós olhamos, digamos, há quase 2000 anos, o impacto de uma religião que nasce numa pequena região do mundo romano, dentro do império imenso, né, que é uma dissidência dentro da religião daquele povo na Palestina, ela não terá um impacto, digamos, não seria, para usar uma expressão direta, não seria uma notícia hoje. Né? Provavelmente, se nós tivéssemos nos meios de comunicação de agora, não seria noticiado, nem a morte, né? Menos ainda a história do nascimento. Ela se tornou a posteriori, depois uma grande notícia,
ou para usar um termo, né, grego que os cristãos usam, uma boa nova, né, uma boa notícia. Mas na origem não se teria. Nós temos que levar em conta também, Mitre, algo que é especial. A Palestina, especialmente Jerusalém, foi destruída no ano 70. Se acredita que Jesus tenha morrido por volta do ano 29, 30, aí alguns dirão, mas ele não morreu com 33 anos? Sim, mas se sabe que há um equívoco em relação ao ano, né, de nascimento. Não há o certo, provavelmente entre o ano 6... Ele nasceu, na verdade, 3 ou 4 anos antes de Cristo. Né? Jesus nasceu 3, 4 anos antes de Cristo. Mas Jesus teria morrido na revolta dos judeus contra os judeus? Não. O que eu quero dizer é outra coisa. Jesus deve ter morrido por volta do ano 29, 30 da era cristã. No ano 70, ou seja, algum tempo depois na história, muito pouco, Jerusalém foi destruída. E todos os templos e sinais daquele período no mundo judaico sofreram abalos por parte do ataque romano. Isso significa que uma parte também de uma eventual documentação que tivesse registrado aquela situação que aconteceu na Palestina, ela pode também ter desaparecido. E é bom lembrar que o primeiro evangelho foi escrito depois da destruição do templo. Exatamente. Portanto, muita coisa ligada à memória e muitas coisas ligadas a um histórico de uma personagem que você lembrava, né, Panunzio, talvez, um impacto na humanidade, especialmente no campo mítico e místico. Ele é fortíssimo, mas cuja noção é tão presente que nós hoje continuamos tratando desse que pode ser um mistério, pode ser uma organização meramente religiosa, mas sem dúvida, notícia continua sendo em larga escala. Professor, o que importa saber é quem é esse Jesus de Nazaré na sua aparente insignificância. E o Cristo na sua grandeza, na sua monumentalidade, como um intermediário de um pacto entre o Criador e a criatura. Em que momento Jesus e Cristo se separam? Eles mais vão se juntar até do que se separar no século I. Haverá algumas discussões dentro da teologia sobre a separação. Quando o Cristo ganha uma imagem e uma monumentalidade extraordinária. O século I, aquele em que na datação cristã é o início, ele marca uma série de momentos onde havia muitas ideias de Messias no mundo judaico daquele período. Jesus não é o único que será entendido como um possível Messias naquele momento. Mas o se Cristo... nós olhamos... Então, o Messias é o Cristo. Sim. Porque Cristo é um termo grego para a expressão hebraica Messias. Então, a ideia de que viria alguém para libertar e salvar o povo, isto é, um Cristo, ela é presente quando Jesus existe. Ela está ali no seio daquela comunidade, de toda aquela população. Ele era esperado. Professor, tem uma Jesus questão... será entendido como sendo o Cristo, aí eu vou falar o Cristo, e não Jesus Cristo. O Cristo por uma parcela das pessoas daquele momento. E depois, na história, assimilado como sendo o verdadeiro Cristo. Mas, professor, por essa aí parcela. É que está a questão. Jesus, né, tornado Cristo, ele teria operado, digamos, numa perspectiva ali dentro do judaísmo. Ele se tornou o Cristo mundial, o Cristo universal, a partir do trabalho de outra pessoa. Sim, claro, de Saulo, de Paulo. De São Paulo. Então, é possível pensar que Jesus quis transformar o judaísmo, quis aperfeiçoar o judaísmo e ponto final. E São Paulo é que teve a grande visão de transformar Jesus Cristo no grande... Sem dúvida. Por isso que essa pergunta do Teles é muito importante. Quer dizer, em que momento há essa transição de um líder judaico, um rabi, um mestre, que encanta, no sentido duplo da palavra, as pessoas... A sua comunidade. Isso, a sua comunidade, quando que ele ganha o status
E eu pergunto, não seria São Paulo o autor disso? Quando Paulo, ele já, depois da morte de Cristo, para ele, né, da morte de Jesus, para aqueles que não são cristãos, né, depois da morte de Jesus, Paulo, que é um cosmopolita, ele sai por aquele mundo, pega, inclusive, entre aspas, carona no movimento do Império Romano e sai difundindo uma mensagem que vai construir a ideia de Cristo. As cartas de Paulo, elas antecedem a produção dos evangelhos. Embora a gente leia, né, numa Bíblia cristã, primeiro os 4 evangelhos e depois as cartas de Paulo, né, elas foram escritas antes dos evangelhos, o que significa que a construção, né, e volto ao Teles, da ideia de Cristo encarnado em Jesus e vice-versa, ela virá, sem dúvida, né, depois da morte dele, agora, com a construção teológica de Paulo. Que importância tem investigar a origem de Cristo, a vida de Cristo, até que ele se manifeste na vida de Cristo, de Jesus, como figura humilde, simples e relevante, até que ele se transforme no Cristo luminoso que traz, por exemplo, a mensagem das bem-aventuranças, que é o resumo de todo um pacto que a humanidade fez com o Criador. Nos 2 primeiros séculos, mas especialmente no primeiro século, do tempo do cristianismo, a maior importância de torná-lo Cristo é, de um lado, marcar a ideia que, de fato, ele foi aquele que veio para a salvação. Há outras questões envolvidas nisso. No primeiro século, a grande marca é dizer, entre os vários messias que apareceram nessa época, este é o verdadeiro. Quem dizem os homens que eu sou? 3 repórteres da Bandeirantes, muito inteligentes, vocês viram ali, provavelmente católicos, um teólogo e filósofo católico, discutindo se Jesus de Nazaré foi o Cristo esperado, o Messias esperado de Deus. Estão discutindo. Nessa época a gente está discutindo a crise, mas a gente está discutindo também o Cristo. Qual a relevância de Cristo para nós? O que Cristo tem para nos dizer hoje? O que Cristo pode dizer a respeito do momento que a gente vive? Eu fecharia essa mensagem dizendo o seguinte, irmãos. Se alguém falar para você assim, olha, Jesus é uma força, Jesus é uma energia, eu vou dizer o seguinte, que força? Força é a força da gravidade, energia é energia elétrica. Jesus é Deus, Ele veio me salvar, Ele pode te salvar. Se alguém falar, Jesus é um grande líder religioso, eu vou dizer assim, muito, muito mais do que isso. Líder religioso foi Maomé, foi Gandhi, o Papa, os Papas. Jesus é Deus e Ele pode te salvar, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode te dar esperança num tempo de desespero. Amém? Quem é Jesus para você? Reflita nisso nessa manhã. Será que Jesus é um nome nas canções que a gente canta? Será que Jesus é uma ideia bonita da religião cristã? Ou Jesus é uma pessoa que está viva e quer interagir com a sua vida? E que está olhando para esse quadro de crise, esse quadro caótico que a gente vive, como já disse o pastor Eli, Ele é soberano, nada acontece fora da permissão dele. O mundo está em crise, mas o Cristo de Deus está vivo. É isso que eu proclamo nessa manhã. Irmãos, vamos celebrar o Natal com essa perspectiva. O mundo está em crise, mas o Cristo de Deus está vivo. É Ele que vai nos salvar. É Ele que tem as respostas para a humanidade. A mudança social é importante, mas a mudança espiritual é que produz a mudança social. Não adianta mudar a sociedade sem mudar o homem. Aliás, isso é impossível. O mundo está em crise, mas a salvação continua vindo de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Se você é cristão, creia nisso. Não virá um salvador da pátria. 2016 vai ser um ano difícil também. Tem gente dizendo que o que a gente está vendo agora é o princípio de dores.
Mas não coloque o seu coração na desesperança da crise. Coloque a sua fé na esperança do Cristo, porque Ele está vivo. É Ele que vai te sustentar. É Ele que vai te segurar. É Ele que vai fazer você sair do imbróglio lá da sua firma, da sua empresa, do desemprego. É Ele que vai fazer a sua família sobreviver. É Ele, é Ele, é Ele. É só Jesus, irmãos. É só Jesus de Nazaré. É só o Cristo de Deus. Ele é Deus. Se Jesus é Deus, há esperança para a humanidade. Agora, se Jesus foi só um homem lá da Galileia, a gente está perdido, irmãos. A gente está num mato sem cachorro, como diria meu avô, que era caçador. Mas eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que esse livro tem respostas para as crises citadas aqui. A questão é outra. A questão é se a gente está disposto a afirmar existencialmente, como Simão Pedro afirmou: para mim, você não é uma força, uma energia, um líder religioso, uma pessoa iluminada. A pessoa iluminada foi Tom Jobim, né? A pessoa iluminada foi Johann Sebastian Bach. Jesus é a luz do mundo, bendito seja o seu nome, irmãos. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Saia daqui afirmando no seu coração: Jesus é Deus. Há esperança para a humanidade, há esperança para a minha família, há esperança. Eu não vou me abalar com as falsas notícias, porque Jesus, com as más notícias, porque Jesus é Deus. Amém. Curve a sua cabeça, vamos orar. Receba a nossa adoração, Senhor Jesus, nessa manhã. Receba as nossas orações, Senhor, nessa manhã. Muitos aqui entre nós, vários de nós, Senhor, ultimamente só tem feito uma oração. Eu creio, Senhor, mas ajuda-nos na nossa falta de fé. As pessoas estão com a fé rachada, Senhor, cindida. É muita notícia ruim, é muita crise, Senhor. É muita crise. Por isso que nessa manhã, ao invés de tirar as pessoas da realidade, eu e os meus irmãos meditamos um pouco mais nesse quadro difícil que vivemos, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor é Deus. E se Tu és Deus, o mundo não está perdido. Há salvação para a humanidade. O nosso país há de ser um país melhor, Senhor. Nós vamos sair dessa situação, nós vamos sair desse quadro. A nossa esperança não está no homem, no braço do homem. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, que essa fé pacifique o meu coração, o nosso coração. É assim, Senhor Jesus, crendo que Tu és Deus, que nós nos aproximamos da manjedoura, para contemplar aquele que se fez carne, aquele que virou gente, para que um dia a gente se torne parecido com Ele, com Deus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos como igreja nessa manhã, Teus filhos e filhas. Eu oro pedindo consolo para os que estão desconsolados, Senhor. Eu oro pedindo esperança para os que estão desesperançosos ou desesperados. Eu oro pedindo cura para os que estão enfermos, Senhor. Não apenas no corpo, mas nas suas emoções. É um tempo que nos adoece, Senhor. Eu oro pedindo a Tua salvação, porque não há salvação senão no nome, na pessoa, na obra, na morte, na ressurreição de Jesus de Nazaré. O nosso Salvador é o Senhor. O nosso Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Verdadeiramente Deus, aleluia, e verdadeiramente homem. O Senhor entende de crise, o Senhor entende da nossa miséria. Portanto, só o Senhor pode nos salvar. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós oramos nessa manhã. Sendo assim, irmãos e irmãs, que o amor de Deus, o nosso Pai querido e bendito, que a graça desse Cristo vivo e que o consolo do Espírito Santo te ajude a não se desesperar nesse tempo, mas confiar que a nossa salvação vem de Belém, vem da manjedoura, aliás, vem do céu, vem da glória. Antes da fundação do mundo, um cordeiro foi morto para que tivéssemos esperança e alegria e salvação.
Amém. Amém, Senhor.